Saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo, porque o Vasco joga hoje contra o Boa Vista pelo Campeonato Carioca. Nesse vídeo a gente vai falar de tudo sobre essa partida, né? A classificação do Campeonato Carioca, com os resultados de ontem. O Vasco permanece com chances de classificação, mas precisa vencer a partida de hoje. Você vai entender aí o que o Vasco precisa fazer para seguir vivo e se classificar no Campeonato Carioca. E vamos falar também sobre o Matias Galarza, né? Uma cláusula curiosa no contrato do Matias Galarza faz ele ficar cada vez mais caro toda vez que ele entra em campo. O próprio empresário do jogador confirmou isso numa entrevista. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta rodar, você deixa o like aí que é muito importante e também se inscreva aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta e depois eu volto. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e daquele jeito que você gosta, sem enrolação. Vamos direto aqui para as notícias do Vascão e vamos começar falando sobre o xodozinho aí do torcedor do Vasco, né? Matias Galarza, aí o moleque que o Vasco encontrou no Paraguai, trouxe por empréstimo ainda nas categorias de base, né, para disputar ali o Sub-20, é o Matias Galarza, que ganhou a posição aí com a chegada do Marcelo Cabo e vem sendo fundamental nesse time do Vasco, fez uma partidaça contra o Flamengo. Ele está no Vasco por empréstimo, né? Todo mundo sabe que o Matias Galarza é jogador do Olímpia e está no Vasco por empréstimo e tem uma opção de compra ali que o Vasco pode exercer no final do seu contrato de empréstimo e a gente espera que o Vasco exerça, né, essa opção de compra. E o empresário do jogador, o Regis, que foi o mesmo empresário do Martin Silva, né? Martin Silva, Júlio dos Santos, Aranda, uma galera que jogou no Vasco aqui já foi empresariada pelo Regis, que ele atua muito, né, no futebol do Paraguai, tanto que o Martin Silva, por exemplo, joga hoje lá no futebol do Paraguai, no Libertad. Ele deu uma entrevista ao Nicola, jornalista Jorge Nicola, e explicou a situação de contrato do Matias Galarza. E ele contou uma coisa curiosa, né? O volante de 19 anos tem uma cláusula no seu contrato que a cada 10 partidas ele fica $100 mil mais caro. Ou seja, praticamente $10 mil por partida o Galarza fica mais caro, né? A cláusula é o seguinte: ele veio ali com um passe fixado para o Vasco de $700 mil por 60%. O Vasco pode adquirir o jogador pagando $700 mil por 60% do seu passe. Porém, tem essa cláusula de a cada 10 jogos no time titular do Vasco da Gama, como titular, ele fica $100 mil mais caro. Mas tem um teto também, né? Esse teto é de $1 milhão. Se ele jogar aí 30 jogos como titular, mais $300 mil aí nesse contrato, mas o contrato não passa de $1 milhão, né? Essa cláusula, o teto dela é $1 milhão, então o Galarza não vai custar mais do que $1 milhão para o Vasco da Gama. Ou seja, mesmo valorizando a cada rodada, não é um valor assim fora da realidade, né? Acho que o Vasco vai ter que dar o seu jeito aí, adquirir o jogador, porque é um moleque de 19 anos que em breve o Vasco pode vender ele para o futebol do exterior e lucrar muito em cima dessa negociação. E é assim que os clubes conseguem se reestruturar, né? Você faz um investimento e consegue lá na frente recuperar esse dinheiro e lucrar em cima desse dinheiro, né? Então o Vasco tem que adquirir aí o mais rápido possível o Matias Galarza, porque com certeza é um jogador que lá no futuro vai render frutos aí ao Vasco da Gama, sem contar que dentro de campo também ele vem sendo muito importante. Mas trouxe essa informação curiosa aqui para vocês, essa cláusula do contrato do Galarza, que o próprio empresário confirmou, né? A cada 10 jogos aí no time titular, $100 mil a mais no seu contrato. E vamos torcer, né, para o Vasco fazer esse esforço aí e comprar o Galarza no fim do seu contrato, porque, como eu disse, vai ser um bom investimento. E agora, mudando o assunto, vamos falar aqui de Taça Guanabara, Campeonato Carioca. O Vasco hoje enfrenta às 6h30 o Boa Vista lá em Bacaxá, partida com transmissão apenas do pay-per-view, né?
ou na Pay-Per Vasco ou no pay-per-view da sua TV a cabo. E aquele recado que eu sempre dou aqui nos vídeos de pré-jogo, né? Se você não tem o Pay-Per Vasco, não tem o pay-per-view, baixe o OneFootball. O link está aqui na descrição e no OneFootball você consegue acompanhar a partida em tempo real, você recebe notificação, você fica sabendo tudo o que está acontecendo durante o jogo. Então recomendo você baixar, o link está aqui na descrição, é completamente de graça, enfim, você não paga nada por isso, e a OneFootball também é muito importante para você ser notificado ali de notícias do Vascão, notícias de futebol, e tem também lá a transmissão do campeonato francês e do campeonato alemão completamente de graça. Recomendo você baixar, o link está aqui na descrição do vídeo. E o Vasco seguiu vivo aí no Campeonato Carioca com os resultados de ontem, né? O Vasco encerra essa rodada do Campeonato Carioca e precisa vencer o Boa Vista para permanecer aí com possibilidades de classificação. Se a Portuguesa tivesse derrotado o Flamengo ontem, o Vasco já estaria eliminado, mas Portuguesa e Flamengo empataram por 2-2. Com isso, o Vasco segue vivo no Campeonato Carioca, precisa vencer hoje o Boa Vista e vencer o Resende na última rodada para se classificar, mas não é tão simples assim. Tem que torcer para a Portuguesa tropeçar mais uma vez. E neste momento, a Portuguesa tem uma diferença de 6 gols de saldo, né, para o Vasco da Gama. Então vai depender de quanto for a partida de hoje, né, quanto vai ser Boa Vista e Vasco, para saber quanto o Vasco vai ter que tirar de saldo de gols na última rodada, que aí, caso a Portuguesa empate, o Vasco pode se classificar ali vencendo, tirando esse saldo de gols. Mas a conta mais simples é a seguinte: o Vasco venceu o Boa Vista, venceu o Resende e a Portuguesa ser derrotada na última rodada pelo próprio Boa Vista, né, que enfrenta o Vasco hoje. O Vasco que vem num bom momento, né, cara? O Vasco venceu aí o Flamengo na última rodada, mas o Vasco está invicto a 9 partidas. O Vasco ainda não perdeu com o Marcelo Cabo. O Vasco começou o Carioca com 2 derrotas ali com os times sub-20, mas era o Siston, né, o treinador, o Siston. Depois que o Marcelo Cabo assumiu ali na terceira rodada, o Vasco teve 9 partidas e não foi derrotado ainda sob o comando do treinador. E tiveram aí alguns testes importantes, né? O Vasco jogou 3 clássicos, jogou com o Botafogo, jogou com o Fluminense, jogou com o Flamengo, teve jogos ali pela Copa do Brasil eliminatórios, e mesmo assim o Vasco segue aí nesse processo de evolução na temporada, e hoje é mais um teste importante. Se o Vasco conseguisse hoje uma vitória ali, aquela para dar mais confiança, né, uma goleada, quem sabe, seria importante demais também. Mas enfim, a única dúvida hoje no time é no gol, né? Se joga Lucão ou se joga Vanderlei, mas a expectativa é que o Lucão seja mantido por conta da apresentação contra o Flamengo. O Vanderlei foi relacionado, mas deve ficar no banco de reservas. Dito isso, a escalação do Vasco deve ser a seguinte, a mesma que jogou o Clássico, né? Lucão, Léo Matos, Hernando, Castan e Zeca, Andrei, Matias Galarza e Marquinhos Gabriel, Morato, Gabriel Peck e Germancano. Deve ser o Vasco que entra em campo às 6h30 e eu te espero aqui depois do jogo com o nosso pós-jogo para comentar sobre essa partida. Beleza? Deixa aí o seu palpite nos comentários. O cachorro tá latindo pra cacete, mas deixa latir. Deixa aí o palpite nos comentários, se inscreva aí no canal, deixa seu like e a gente se encontra depois do jogo. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima. Fui!